E a gente queria começar falando sobre a questão de ser político aqui no Brasil, né? Então você já tá chegando no seu segundo mandato agora, é, agora 2020, 2020, é ano que vem já que acaba, né? Isso. Ano que vem que acaba. E querendo ou não, na iniciativa privada o cara tem que ir lá, passar na entrevista, se mostrar uma pessoa qualificada. Da mesma forma, até no concurso público tem que passar no concurso. Enquanto isso, pro cara conseguir algum cargo político, ele vai ter que conseguir voto, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, eu vejo que o pessoal não tem muita ideia do que tá fazendo, não sabe votar muito bem. Você vê que na política, nesses quase 8 anos aí, você vê muitas pessoas desqualificadas que nem sabem o que estão fazendo lá dentro. Olha, todo mundo sabe muito bem o que tá fazendo lá dentro. O problema é que tá fazendo coisa errada, né? Eu acho que, infelizmente, o eleitor deveria ser mais qualificado para poder eleger pessoas com mais critério, né? Eu vejo muitas pessoas de vez em quando falando: ah, mas se tivesse uma prova, se tivesse uma exigência de título. Primeiro que não significaria nada, porque só o que você ia ocasionar é, primeiro, a maior parte dos parlamentares tem graduação, tem títulos, e isso não adianta nada. E o segundo ponto é que quem não tivesse ia lá e ia comprar. A gente está no Brasil, e, assim, isso não ia mudar absolutamente nada, né? Se o eleitor não tem um nível suficiente para fazer uma escolha criteriosa de alguém que esteja preparado, de alguém que tenha estudo, de alguém que tenha disciplina, esquece. Não tem exigência que solucione esse Uhum. problema, né? O problema está no eleitor, né? E hoje, não à toa, a gente tem cerca de 300 parlamentares que se elegem sem ideia nenhuma, que se elegem sem defender nada. É o que a gente chama de centrão, aquele cara que se Uhum. elege inaugurando obra no seu reduto eleitoral. E o eleitor acha bonito. Por quê? Porque não sabe que não é papel de deputado inaugurar obra, Uhum. executar orçamento, é papel do Poder Executivo. Ele não sabe a diferença entre executivo e legislativo, ele esquece em quem ele vota para deputado. Então, eu sou um dos maiores. O Congresso Nacional tem uma imagem muito ruim. Eu, pessoalmente, acho que ele tem uma imagem melhor do que merece, né? Se as pessoas conhecessem mais o Congresso, desprezariam mais. Mas ainda assim, apesar de eu ser um crítico da classe política, e é fácil ser crítico da classe política, né? Porque tirando a minha mãe que gosta de mim, eu não conheço ninguém que gosta de político. É fácil você bater na classe política. Agora é difícil você apontar a raiz do problema que tá no eleitor, né? As pessoas não chegam no Congresso Nacional para uma nave alienígena que deixa eles lá, né? A Uhum. população coloca essas pessoas lá. E por que a população tá votando tão mal? A gente tem uma população pobre, miserável, a gente tem uma população mais do que pobre e miserável, com uma educação muito ruim, e a educação no Brasil é ruim para todas as classes, a elite é mal educada no Brasil. Você vê um dado assustador do PISA, né, do Exame Internacional em relação a quem está no ensino médio. Os alunos 10% mais pobres do Vietnã têm uma nota igual do 10% mais rico do Brasil. Então o cara está numa escola de 15 mil reais por mês e ele tem um desempenho pior ou igual de um aluno miserável do Vietnã. Então o problema da educação no nosso país já perpassa classes sociais, né? Caramba, essa daí eu não sabia mesmo. Que o pior do Vietnã de renda tá próximo, tá no mesmo patamar da classe mais rica aqui do Brasil. Isso é loucura mesmo, né, Matheus? Uhum. E que benefício que o político tem quando ele é eleito? Então muitos falam, que ele tem auxílio carro, moradia, paletó, se tu pudesse discorrer um pouco aí pra gente. A única lenda é o paletó. Esse não existe, nunca Uhum. existiu. Mas o que tem é auxílio mudança, né? Que é um salário extra no momento que você ganha e no momento que você sai. O que não faz muito sentido, porque quem é reeleito ganha também. Você tá se mudando de onde, se você já tem mandato? Quem é de Brasília, quem é eleito por Brasília também ganha. Então, peraí, você tá se mudando de onde? Você é de Brasília, você vai se mudar pra Brasília? Também recebe. Eu abri mão desse nas duas vezes, nos dois mandatos, doei tanto de entrada como de saída. Você tem a cota parlamentar, que varia ali de acordo com o seu estado, de 40 a 60 mil reais para despesas de passagem aérea, gasolina, carro, aluguel de carro. Aí tem gente que aluga um carro em Brasília, outro carro na sua base eleitoral. E tem os casos também muito comuns de desvio de dinheiro, que o cara lança uma nota fria no posto de gasolina do amigo dele, Uhum. coloca lá 15 mil de gasolina, falsamente, aí embolsa uma parte para ele, outra parte para o dono do posto. É, o dinheiro também com alimentação dentro dessa cota parlamentar, com segurança, enfim. Tirando passagem aérea, que eu preciso para trabalhar, todos os outros eu abri mão. E só para você ter uma ideia, né? Eu sozinho, da economia de abrir mão de privilégios, economizei 1.500.000 reais, né? E agora multiplica isso por 513. E você tem ou apartamento funcional ou auxílio moradia também, para além de tudo isso.
E o próprio aumento de salário que você teve na última legislatura, que também votei contra. Fui o único a votar contra e ao mesmo tempo doar aumento já. Doei aí líquido R$ 500 mil de salário. Então, assim, é uma bizarrice que no Brasil, quando você ganha a eleição para deputado federal, automaticamente você está no 1% mais rico da população, só pelo salário. Quando você junta todos os outros penduricalhos, é uma aberração que a gente tem hoje e, infelizmente, eu não vejo... Eu lembro na época que foi votado o aumento de salário para deputado, não teve uma manifestação, não teve uma revolta, não teve... As pessoas, achamos ruim, ponto. E a maior parte dos deputados que votaram a favor do aumento de salário se reelegeram, né? Então, mais uma vez, tá a culpa recaindo no eleitor. Exatamente, né? Porque se o cara vota nisso, o eleitor não observa, não vê e acaba votando novamente, aí acaba sendo complicado. Inclusive, eu tinha visto até um dos deputados comparando com o salário, acho que era de jogador de futebol, né? Que beleza, que é muito dinheiro, mas comparado é pouco, né? Exatamente, foi com quem eu discuti no plenário da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente passando fome, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Tá falando isso aí em 2022. E a gente aprovando aumento de salário para deputado, presidente da República, procurador-geral da República. Não tem o menor sentido. Ele falou, se comparar com o cara que, né, pede esmola na rua, de fato é pouco, mas com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante pro país. Eu falo, meu amigo, mas jogador de futebol é dinheiro privado, né? Ninguém é obrigado a financiar o salário do jogador de futebol, ninguém é obrigado a ir pra um estádio, ninguém é obrigado a assistir um jogo, ninguém é obrigado a comprar uma camisa de time, tudo isso financia o salário do jogador de futebol. Agora todo mundo é obrigado a pagar imposto, né? Então, enfim... Você enxerga que essa fala dele acaba sendo uma articulação ou ele realmente acreditava nisso? Ele realmente acredita, como vários outros acreditam, né? É um descolamento da realidade, e eu já disse e fui criticado principalmente por veículos de Brasília ou metrópoles, que Brasília é a ilha da fantasia, né? Que é a maior renda per capita do país, né? O pessoal fala muito da Faria Lima, fala muito da elite financeira. A maior renda per capita do Brasil é Brasília, é o Distrito Federal. E a região com a maior renda per capita não é Faria Lima, não são Jardins, é o Lago Sul, em Brasília. Então, tem um fundo constitucional, tem os salários do servidor público federal, que em média são o dobro de um servidor municipal, 50%, 60% a mais do que o servidor estadual. Então, Brasília vive de privilégios financiados pelo resto do país, né? Principalmente o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, o estado mais produtivo, e aquele que acaba financiando não só Brasília, mas outros estados também que dão prejuízo em relação àquilo que pagam para a União. Basicamente, se o político quiser não mexer no salário e viver somente do auxílio moradia e tudo mais, ele consegue, né? Sem levar em conta ainda que... Na maior parte, sim. Sem levar em conta ainda que ele pode colocar uma nota fria, por exemplo, que você trouxe aqui, e colocar mais dinheiro no bolso ainda, né? Exato. Isso desviar a emenda parlamentar, né? O cara manda... Tem 40 milhões de reais de emenda por ano para reverter para sua base, e isso todos os deputados. Essa é impositiva, é a transparente, é que você consegue entrar agora lá aqui em Cataguiri Câmara, você vai entrar no meu site, assim como de qualquer outro deputado, e você vai saber quanto eu mandei, para onde eu mandei, tanto a cidade como qual área, se foi para saúde, para educação, enfim. Dessa transparente, são 40 milhões de reais. Aí, quem vota com o governo tem mais 80, 100, 120 milhões de reais, que é o que a gente chama de orçamento secreto. E disso tem a expressão famosa lá que é o rebote, que é a quantidade de propina que você recebe de volta de encaminhar para uma prefeitura de um amigo que tem uma empresa. Então, você manda uma emenda de R$1 milhão, volta 200, 300 mil reais de propina. E desde que você entrou pra política há quase 8 anos pra agora, o que mudou na tua cabeça, assim, em relação ao que você tinha de expectativa e o que você vê de realidade? Eu era muito ingênuo na primeira vez que eu entrei, eu pensei que podia mudar as coisas muito rapidamente e radicalmente sendo um deputado federal. Aí eu vi que com um parlamentar, apesar de modéstia à parte, ter um nível de produtividade alto, reconhecido, muito além da maior parte dos deputados, uma pessoa faz uma diferença muito... Pode fazer uma grande diferença, mas demora muito mais para a gente transformar um país inteiro, décadas, do que a gente gostaria. Então, assim, a minha expectativa de com um poder político que o MBL tem hoje, de fazer a transformação com um mandato na Câmara, esquece. Por isso que o nosso projeto é ter presidente da República, eleger bancada, porque aí sim dá pra gente fazer transformações grandes de curto prazo. E como é que funciona, só para terminar essa parte aqui dos políticos, a questão de aposentadoria? Então, o trabalhador, o CLT, vai ter que ir lá contribuir no INSS durante 35 anos, até se, por exemplo,
quem tem a minha idade, a do Renan, conseguir chegar nesse ponto da vida, já vai ter muita reforma, muita mudança. Como é que é pro político se aposentar? A gente acabou com a aposentadoria especial de parlamentares na última reforma da Previdência. Inclusive, foi uma das emendas que eu apresentei para a reforma da Previdência. A minha legislatura foi a última que teve. Eu abri mão da aposentadoria especial. Agora, os parlamentares se aposentam pelo INSS. Esse aí eles perderam, pelo menos. Aí. É. Que realmente não faz sentido algum. E em relação à rede social em si, você vê que acaba sendo um veículo que consegue descentralizar um pouco somente do horário da televisão, que antes era o que dominava, e você vê que consegue ser uma arma muito positiva para conseguir, por exemplo, através do MBL, eleger mais pessoas. O que vocês veem disso? Consegue descentralizar muito, né? Não fosse a existência de rede social, o MBL jamais existiria. Primeiro porque nenhum grande veículo de comunicação ia querer convocar manifestação contra o governo, ou incentivar convocações de manifestação contra o governo. Eu lembro, nós tivemos aí, 2 anos de grandes manifestações, maiores manifestações da história do Brasil, e a gente brincava até que a Globo sempre teve a política de não falar do PCC, né? Sempre falava uma organização criminosa, né? Fez tal coisa, tal coisa. A gente falava que também tinha um protocolo de não falar do MBL. Porque era sempre movimentos anti-Dilma, no começo eram movimentos anticorrupção, porque eles queriam fazer parecer que, não, a gente não estava contra o governo, a gente estava abstratamente contra a corrupção. Tá, como se alguém saísse a favor da corrupção, né? Até o Renan Calheiros disse que ele é contra a corrupção. Então, queriam diluir a importância das manifestações contra o governo, dizendo que eram anticorrupção. E daí, para a primeira vez em que falaram, né, de MBL, eu lembro que foi o William Vac, ainda estava lá, foi ele que falou à noite, acho que era o Jornal da Globo, que é o mais à tarde, que tinha acontecido alguma coisa, que a gente saiu para a rua para comemorar uma decisão favorável. E aí, pela primeira vez, ele falou, militantes do Movimento Brasil Livre saíram para comemorar e tal. Mas assim, durante 2 anos, com as maiores manifestações, com a marcha que a gente fez de São Paulo até Brasília, imagina. Qualquer país com a imprensa independente, você ter um movimento, no momento de crise do presidente da República, no momento de manifestações gigantescas contra ele, um movimento de pessoas que saem para andar 1.000 quilômetros a pé, de um estado até a capital, para protocolar uma denúncia contra o presidente da República, isso aí é motivo de cobertura diária da imprensa nacional. E, no nosso caso, eles fizeram de tudo para ignorar, zero cobertura dos grandes veículos de comunicação, principalmente de TV aberta. Então, não fosse rede social, não teria impeachment da Dilma, não teria movimento social, a gente não teria hoje nem sequer a coragem de se dizer de direita, porque no que dependesse dos veículos tradicionais, a direita estaria ligada à ditadura militar, né? Qualquer um que se dissesse de direita não poderia defender democracia, não poderia defender liberdade de expressão, é alguém que quer prender, matar e torturar o opositor político, que é o estigma que eles construíram na redemocratização. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente dependesse de espaço de grande imprensa para expor as nossas ideias, para disputar a eleição, esquece. A gente nunca ia existir, a gente estaria eternamente nas mãos das velhas oligarquias que sempre dominaram o Brasil. E você vê que existe um movimento de querer barrar um pouco a rede social, até com a regulamentação aí das redes sociais, enfim. O que você vê que o Estado, às vezes, vê isso como uma ameaça, você acredita que ele pode querer barrar, diminuir esse movimento? Não, com certeza, já fizeram isso, né? Primeiro, eles tentaram praticamente ter um poder total de censura, com o PL da censura que tentaram aprovar primeiro na legislatura passada. A gente conseguiu barrar mais uma vez a gente conseguiu barrar também, que é o PL 2630, que basicamente instituía até um estado de terror nas redes sociais para incentivar a censura privada das próprias redes. Porque eles colocaram assim, olha, absolutamente tudo que é publicado nas redes sociais é de responsabilidade das redes sociais. Então, se alguém comete um crime de pedofilia na rede social, vamos supor, o cara lançou há 5 minutos uma publicação falando, vamos lá, uma publicação enganosa, querendo levar a criança para casa dele. Durante esses 5 minutos, como se a rede social tivesse o controle sobre tudo que é publicado nela, sem nenhuma notificação, nem judicial, nem extrajudicial, nada, a rede social seria automaticamente responsável por aquele crime. O que faria com que as redes, e aí pedofilia é uma coisa mais simples ainda de se detectar, de se combater. Agora leva isso para calúnia, injúria e difamação. A rede social seria responsável se eu ofendesse o ministro do Supremo, se eu ofendesse o presidente da República. Óbvio que todas as redes, para não serem responsabilizadas, iam retirar, na dúvida, iam tirar todos esses discursos de críticas ao governo, de críticas a autoridades públicas, para não serem responsabilizados depois.
né? Então era um estado de terror para a própria iniciativa privada fazer a censura, fazer o papel sujo de quem quer censurar, impedindo que a gente tivesse espaço em rede, né? Então, tentaram aprovar esse projeto, a gente impediu, mas ainda há várias tentativas no Supremo de fazer isso via judiciário, né? Uhum. E como que é teu dia a dia vendo um monte de projeto, várias coisas que acabam sendo altamente prejudiciais pro Brasil e você do outro lado querendo barrar, querendo segurar? Acaba sendo uma pressão muito grande, você acaba se estressando muito lá dentro, como que acaba funcionando isso? Bastante, né? Principalmente porque tem os projetos bizarros e absurdos que aí eu dou risada, porque é tão tosco que não dá nem, não consigo nem me indignar. Agora tem as coisas, principalmente aquelas coisas mais complexas que a população não entende e que são muito, mas muito prejudiciais. Então, por exemplo, a gente teve a votação do projeto da energia eólica offshore, né? Para você ter usinas de geração de energia eólica fora da terra, né? Em plataformas no mar. E aí colocaram o que a gente chama de jabuti, né? Vários projetos, emendas que não tinham relação com o projeto principal, para beneficiar compra de energia cara de pequenas centrais hidrelétricas, para beneficiar compra de termoelétricas, no final das contas, beneficiar um sujeito chamado Suarez, que é o S de OAS, né? Ele foi um dos fundadores, saiu, tem negócios na área de energia. Os irmãos Wesley e Wesley Batista, da JBS, que também compraram carteiras de PCHs, estão envolvidos nisso também. Agora, mais recentemente, compraram também parte da Eletrobras. E isso ocasionaria 200 bilhões de reais a mais na conta de luz, né, de todo mundo. E foi com angústia ver isso ser aprovado, primeiro com o voto de gente mal intencionada, e com interesses pouco republicanos de privilegiar esses grandes empresários, gente da base do governo, e por outro lado, gente da própria oposição que votou a favor, mas não por interesses escusos, por burrice mesmo, por ignorância, por não saber aquilo que estava sendo votado. Isso angustia, isso estressa muito, de ver não só o canalha, mas o canalha levando o burro junto, porque o cara não sabe o que ele tá votando, que ele vota uma matéria de 200 bilhões de reais. Eu não sou nenhum especialista em setor elétrico, agora você precisa entender o mínimo para votar uma matéria dessa relevância, né? Então isso é realmente bastante desgastante. Tem uma frase famosa do Roberto Campos, que ele diz o seguinte: olha, quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu pensei que eu estivesse aqui para fazer o bem. Agora que eu já tô aqui há alguns anos, eu percebi que eu tô aqui só pra impedir o mal. Que acaba sendo bastante isso mesmo. E imagino também a angústia, porque você vê os outros deputados lá muitas vezes, tirando os mal intencionados, que estão lá sem pesquisar, sem entender o mínimo pra votar algo. Você vê que isso acontece muito. Eles só votam com a patota deles aí, o time que eles têm, nem leem o projeto. A maioria esmagadora. Não só, primeiro assim, o Centrão geralmente não lê o que vota, porque realmente interessa pra eles é se o governo tá pagando ou não tá pagando pra votar. A maioria dos petistas e dos bolsonaristas também não lê, porque eles olham pro painel. Como é que o PL orientou? A bolsonarista vota junto. Como é que o PT orientou? Aí o petista vota junto. Claro que há exceções, tem gente que lê. Agora, principalmente os mais ativos no plenário. Agora, a maioria, primeiro sabe que o eleitor, ele tá satisfeito só de saber que ele tá votando junto com a orientação do Lula ou do Bolsonaro. Então não vai buscar se aprofundar. E segundo também, porque boa parte desses parlamentares, se lessem, também não iam entender o que estava lendo. Então é uma situação bastante complicada. O nível do parlamento é muito baixo. Entendi. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.